Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Wagner Figueiredo, eu sou arquiteto de soluções aqui na Vetex, no time de Professional Services. E hoje eu estou aqui com o Eduardo, do time da Mevo, para apresentar um case muito legal para vocês, que é um case muito disruptivo, porque de fato vocês vão ver durante a palestra, mas é uma coisa que dentro da saúde a gente não tem, né, muito contexto de digital e tudo mais. Então, a ideia aqui é a gente bater esse papo sobre o case da Mevo e mostrar para vocês o que a gente consegue fazer no contexto digital para impulsionar o segmento da saúde, tá? Então, Eduardo, fique à vontade para se apresentar um pouco aqui para a galera. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo, eu sou CTO da Mevo, também sou sócio da companhia. Queria agradecer primeiro a Adri pelo convite para falar aqui um pouquinho de vocês da nossa jornada, para mostrar para vocês como a gente está tentando descomplicar a jornada de saúde no país. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, Eduardo, a gente quer saber um pouco mais desde o início, na verdade, né? O que é a Mevo, quais que foram os motivadores para digitalizar esse segmento tão diferente, né, nesse contexto. Enfim, quais foram os desafios de arquitetura e tudo mais. Então, se você puder contar um pouquinho aqui para a galera. Boa, beleza. A Mevo nasceu em 2017, na verdade, a gente nasceu com o nome de Nexodata, e a nossa proposta de descomplicar a saúde no país fez com que nós criássemos uma plataforma de saúde, trazendo solução, desde uma receita digital, aquela receita que você recebe quando vai fazer uma consulta médica, até o processo de adesão ao tratamento pelo paciente. Então, nesse contexto, nós temos dois grandes pilares dentro da empresa, um pilar focado, de fato, em construir o início de uma jornada digital, fazendo com que a gente tenha uma ferramenta para os médicos e os prescritores, principalmente profissionais de saúde, utilizem a nossa plataforma para dar início a um processo totalmente digital. E a gente tem um outro pilar que é, de fato, a entrega desse tratamento numa forma digital também para os pacientes. Então, são dois grandes blocos aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, beleza. Então, a gente sabe, né, que a Mevo é essa plataforma de prescrição digital. Então, dado isso, a gente tem algumas partes envolvidas no processo, né? Seja o médico, o próprio paciente, que no final do dia é o cliente da Mevo, e também os hospitais, farmas, enfim. Então, nesse cenário, como que a Mevo tem a interface, né, com essas partes envolvidas? Beleza, vou explicar um pouquinho como que funciona a jornada, né? A primeira parte da jornada é a jornada da emissão de uma receita médica. Aquela receita médica que você recebia em papel antigamente, hoje ela é digital. Para isso nós temos uma plataforma digital que é focada para ser trabalhada dentro dos hospitais, instituições de saúde e incorporada nos softwares desses players de saúde. Então, a gente tem aí integrações com EMRs, RIS, sistemas de telemedicina, que permitem que o médico digitalize o processo com uma série de benefícios para a cadeia. Para o próprio médico, evitando erros de prescrição, evitando interação medicamentosa que possa prejudicar ou afetar o tratamento de alguma forma. E esse processo é entregue para o paciente de uma maneira digital para que a cadeia comece a ser completa. Dentro do processo prescritivo, ou seja, dentro do médico digitalizar o processo dele, nós temos uma solução voltada para provedores de saúde, e hoje a gente tem aí grande parte da cadeia de hospitais privados do país fazendo parte da nossa solução, utilizando a nossa solução. Então vocês podem ver aí alguns grandes clientes nossos, grandes players de saúde que utilizam a nossa plataforma para oferecer esse processo digital. Mas para que a gente consiga fazer isso, a nossa plataforma também é necessário que seja plugada a players de tecnologia. Hoje a gente tem um pool de mais de 90 players de tecnologia que se integram com a gente para a gente plugar essa nossa solução de receita digital dentro das instituições de saúde. Então, beleza. Então, dado isso, né, a gente sabe que tem toda uma jornada desde o médico para escrever, daí o cliente, né, o consumidor final, o paciente, recebe essa receita e com isso como que funciona, né,
na prática, de fato? Perfeito. O processo de receita digital ele é bem novo ainda no país. A pandemia ela potencializou bastante o uso de receita digital, mas a gente queria ir além da emissão da receita digital. A gente queria fornecer para o paciente uma maneira dele fazer a adesão ao tratamento de uma maneira simplificada, para descomplicar a vida dele, para que a gente consiga aumentar e melhorar os indicadores de saúde do país e trazer a digitalização de ponta a ponta da cadeia. Então, com isso, em 2022, o Grupo Mevo também optou por criar uma plataforma que tem uma farmácia digital integrada para a gente poder fazer o processo de ponta a ponta, ou seja, o médico emite uma receita digital e ao paciente receber essa receita digital, ele consiga fazer a compra desse medicamento sem ter nenhuma fricção, sem ter nenhum atrito no processo, com poucos toques na tela, ele compra o medicamento e recebe esse medicamento em determinadas regiões de São Paulo, por exemplo, em até 1 hora, fazendo com que a gente consiga fazer de ponta a ponta o processo 100% digital, sem ter troca de arquivo, sem o paciente ter que ter papel na mão, sem o paciente ter que perguntar nada para ninguém. Ele faz tudo num processo 100% digital. Então, beleza. Então, dado essa digitalização de um processo que, assim, desde que o mundo é mundo, a gente pega ali a nossa receitinha, a gente vai na farmácia, mudar esse contexto para um contexto digital, qual que foi o valor, qual que foi de fato o resultado dessa mudança tão disruptiva? Boa. É muito desafiador fazer o que a gente está fazendo, porque a gente está criando um segmento. Isso não existia até então no país. Então, para construir isso, nós tivemos que fazer muita coisa diferente. Primeiro, a gente teve que criar uma arquitetura única dentro da plataforma da Vetex para atender as necessidades dessa jornada que a gente quer fazer sem fricção. Então, nós tivemos que desenvolver tanto uma arquitetura junto com o time da Vetex Pro e todo o nosso time de arquitetura e engenharia, colocar algoritmos proprietários que pudessem fazer com que a nossa plataforma respeitasse 100% a legislação. O mercado da saúde, todo mundo sabe que é um mercado 100% regulado, muito difícil, e a gente tem que respeitar essa regulação. A gente teve também que customizar não só a interface da Vetex, mas todos os fluxos de checkout para que a experiência fosse fluida para o paciente, mas que nós tivéssemos a garantia de que a compra e a adesão ao tratamento fosse respeitada, tanto à vontade do paciente quanto à vontade do médico, porque a gente está falando aqui de uma receita médica. Então, esse processo teve um cuidado e uma customização muito grande. Como resultado disso, lá em fevereiro de 2022, parece que tem muito tempo, mas tem um pouco mais de 1 ano, nós conseguimos fazer o processo de emissão de receita e entrega do medicamento com o medicamento que a gente chama daquele medicamento de retenção de receita, 100% digital pela primeira vez no país, 100% integrado, ou seja, um médico emitiu uma receita digital e o paciente comprou o medicamento e recebeu em casa, pela primeira vez no país, sem ter que levar um papel na farmácia, ou sem ter que mandar um arquivo anexado por PDF, ou sem ter que mandar um link para alguém, 100% digital. A gente teve o pioneirismo de fazer isso em fevereiro do ano passado. E a gente vem desde então construindo cada vez uma experiência melhor para esse paciente. Então a gente tem, por exemplo, uma experiência que é única também nesse processo. O paciente não tem que buscar o medicamento, o paciente não tem que pesquisar nada. Ele recebe uma receita e tem uma experiência bem fluida, bem prática para ele. A gente tem números muito legais desse processo de compra. Por exemplo, a partir do segunda receita digital que um paciente recebe, a taxa de compra dele é 10 vezes maior do que a primeira vez. Isso mostra a adesão que a nossa solução tem para que o paciente tenha a sua vida facilitada, traga praticidade para ele. Aumentar em 10 vezes da primeira para a segunda compra, são poucos mercados que conseguem fazer, e a gente está conseguindo esse resultado bastante sólido dentro do nosso ecossistema. A gente tem mantido um ticket médio muito próximo do ticket médio do mercado farma, o que é bem legal, porque o que a gente está fazendo é muito diferente, não existia isso dentro da experiência de consumo do consumidor ou da experiência da própria farmácia em fazer isso, e a gente conseguiu construir isso 100%
aderente à regulação, tanto da Anvisa, Conselho Regional de Farmácia, Conselho de Medicina, e integrado a qualquer farmácia. A nossa solução não é necessariamente obrigatório que o paciente compre online ou que ele use a Mevo Farma, que é uma empresa do grupo da Mevo, para poder fazer a compra. A gente também está integrado e qualquer farmácia hoje, com a conectividade da internet, também consegue fazer o processo de dispensação do medicamento usando a nossa solução. Então, tivemos muitos desafios aqui de arquitetura. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês ali como a arquitetura do nosso projeto é diferente da padrão e do comum dentro do processo da Vetex. A gente teve muito trabalho para customizar e garantir a aderência à regulação, porque sem a gente garantir, por exemplo, que a receita é uma receita válida, feita por um médico, com assinatura digital, dentro de todo o pool de regulamentações que a Anvisa tem. Então tem bastante customização e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Beleza. Você falou dessa parte da receita do médico ser válida, então, de fato, talvez esse seja o maior desafio de arquitetura, seja garantir que todo o fluxo de dados e tudo mais esteja de acordo, né, com a regulamentação. Então, seria basicamente isso. Assim, se a gente puder resumir todos os desafios no maior, esse seria o principal. Sem dúvida, o maior desafio foi garantir a aderência à regulação, fazer com que o processo fosse feito sem fricção para o consumidor, mas que por trás dos panos tudo funcione de acordo com o que a lei pede. Então, a gente não poderia, por exemplo, burlar nenhum processo ou pular nenhuma etapa, fazer com que a farmácia tenha os documentos que ela precisa apresentar numa eventual auditoria para a Anvisa, por exemplo, ou para que o consumidor tenha um processo muito seguro de que ele está comprando aquilo que foi prescrito e que é o tratamento que o médico pediu para ele. Então, quando a gente teve que criar toda essa arquitetura, tivemos muitos desafios para poder fazer toda a comunicação entre a Vetex, que é uma plataforma de e-commerce, mas que não tinha isso preparado, a nossa plataforma da Mevo Digital, que é a plataforma que emite a receita, e a farmácia que faz a venda do medicamento, que não tem nada a ver com a empresa que emite receita digital, para que a gente conseguisse que todo mundo tivesse uma comunicação fluida, rápida e que garantisse regulação. Só que o mais importante que a gente tinha na nossa mente, fazer com que pro consumidor não tivesse atrito. Porque se a gente intervisse na experiência do consumidor ou do paciente, a gente não estaria atendendo aquilo que a gente queria. Perfeito. Agora a gente tem aqui um videozinho demonstrativo realmente da solução, tá? Acho que vou dar um play aqui nele. Aqui vocês estão vendo que o paciente recebeu a comunicação da receita médica dele através de um SMS, tem a visualização da receita de uma maneira muito mais legível, muito mais prática do que aquele papel que a gente tem com aquele garrancho e carimbo. Ele pode ir em qualquer farmácia física, na farmácia de bairro, pegar o documento PDF, levar lá e comprar, não tem problema nenhum, mas se o paciente quiser e optar, ele pode fazer uma experiência 100% digital através da nossa solução. Para fazer isso, ele aceita os termos de consentimento, ele vai passar aqui pelo fluxo, e aí, pela opção do paciente, ele entra no fluxo de compra online. E aí que entra tudo que a gente construiu junto com a Vetex e a Vetex Pro. Vocês podem ver que aqui o paciente deu um clique e ele tem um carrinho de compras montado com exatamente o tratamento prescrito pelo médico, sem ter que fazer nada. Não teve que buscar medicamento, não teve que trocar, não teve que interpretar posologia, não teve que fazer nada. E, obviamente, esse tratamento ele pode fazer em qualquer rede de farmácia que ele quiser. Mas aqui ele optou por entrar numa jornada digital que para ele é bem fácil. Na demonstração vocês estão vendo que a gente está mostrando a lista de farmácias que ele pode ir, mas se ele faz o fluxo sem uma demonstração é muito rápido. Ele pode alterar ali, colocar mais um medicamento de repente para poder fazer a compra maior. E aí, com um simples clique no botão de fechar o pedido, vocês vão ver que eles vão entrar para um checkout tradicional. Só que por trás dos panos aqui, tudo que nós fazemos foi garantir que esse processo está dentro daquilo que a gente precisa para que a Anvisa tenha isso como correto, que o Conselho Federal de Medicina também aprove, que o ITI aprove. Então, a partir daqui, é um fluxo de compra normal. Ele entra, coloca os dados de endereço, onde ele quer que seja entregue o medicamento, os dados de pagamento, escolhe como ele quer pagar, se ele quer parcelar,
clicou em finalizar pedido, toda a comunicação entre o e-commerce que ele está fazendo a compra e a farmácia que ele escolheu para fazer a compra já está sendo feita, e vocês viram que ele não teve que trocar nenhum arquivo, mandar papel, fazer nada. Para ele tinha ali um medicamento de retenção, que era uma amoxicilina, e esse medicamento está sendo agora preparado para entrega, e ele vai receber esse medicamento em 1 hora na casa dele. Então, é um processo bem simples, bem prático, que numa demonstração fica aqui em 2 minutos, mas no processo de compra, geralmente o paciente leva de 40 a 60 segundos para fazer a compra de ponta a ponta. Ou seja, ele recebe essa receita médica assim que ele sai da consulta médica, e ele não precisa se deslocar. Ele pode receber em casa com todo o conforto e praticidade que ele quiser. Muito bom. Agora a gente tem aqui, de fato, a arquitetura que foi utilizada, né, nesse projeto. E, assim, quando a gente faz, né, um projeto aqui na Vetex, esse é o principal ponto de partida do projeto, né? Então, é ele que vai guiar, de fato, os desenvolvedores para fazer a integração, para fazer toda a parte de front-end. Então, como a gente pôde ver, né, na demonstração, a gente tem interação, assim, bem fluida para o cliente. E como que isso acontece, né, na prática? Na Mevo, né, na arquitetura da Mevo, a gente tem 2 canais. O primeiro seria o de prescrição digital, realmente, e um outro que, se o cliente quiser, ele pode finalizar a compra no próprio canal da Mevo Pharma, certo? E para isso, a gente tem um ponto crucial, né, nesse meio de caminho, que ali embaixo vocês conseguem ver que é o sistema de prescrição digital, onde o cliente, entrando na Vetex com aquele e-mail, aquele número de telefone, ele já vai ter a prescrição digital vinculada a ele. Com isso, sem nenhuma inserção de dado adicional, a gente vai comunicar essa prescrição direto no checkout da Vetex. Essa informação vai estar embutida no contexto, né, do carrinho do cliente, e, com isso, quando o pedido for finalizado, essa informação da prescrição digital vai descer no pedido e, enfim, quando o cliente receber o pedido, receber aquele produto que estava vinculado à prescrição digital, ele vai estar, de fato, consumindo, né, essa informação que foi dada lá no início da jornada, que nem acontece, né, no mundo digital. Já acontece lá com o médico, quando ele vai, enfim, fazer a consulta e ele tem a receita gerada, né? E aí, para complementar o Wagner, nós criamos uma solução que ela foi pensada para que nós pudéssemos ser, de fato, um marketplace, e qualquer farmácia que quiser fazer o processo de venda de uma receita digital pelo nosso canal, todo o processo já vai estar integrado, desde do processo de emissão de uma receita até a validação e troca de informações sobre o documento legal da receita, que é a própria prescrição digital, com essas farmácias. Então, a gente pode ver que o desenho ele é bem grande, porque, de fato, houveram muitos desafios de comunicação. Existem desafios dentro do mundo Mevo, que é o mundo onde tem o processo da receita digital, que para vender um medicamento dentro de uma receita, existem uma série de quesitos para a validação desse documento e liberação de uma venda, como, por exemplo, não permitir que um medicamento que já foi dispensado seja dispensado uma segunda vez, dado a retenção da receita, como a comunicação com os RPs para poder validar estoque, validar preço, tempo de entrega. Então, esse desenho de arquitetura foi um processo construído ao longo de quase 2 anos. Ele veio sendo alterado ao longo desse tempo, teve muitas mutações e melhorias, mas mostra que o processo foi construído com uma estrutura que hoje nos permite vender via Mevo Pharma, que é uma empresa do grupo, mas que outras empresas do segmento de farma possam também fazer parte desse ecossistema e fazer o processo de venda no país inteiro. Então, basicamente, a principal evolução desse projeto é ter mais sellers, né, no final do dia, certo? Então, beleza. E para, né, quando foi a entrada da Vetex, né, nesse contexto,
qual que foi as equipes envolvidas, né? Boa. Nós tivemos 2 grandes fases na execução desse projeto. A primeira fase, como nós, Mevo, tínhamos pouco conhecimento de VTEX, nós optamos por adquirir o serviço da VTEX Pro, que foi sensacional. Eu preciso elogiar aqui a VTEX Pro, um grupo de pessoas incrível, competentes e que, de fato, mergulharam no problema com a gente para ajudar a resolver. Então, agradeço aqui Dries, Orzeto, Henrique, todo mundo que ajudou muito. Foi uma equipe maravilhosa. Nós contratamos uma agência parceira para poder fazer a primeira fase da implementação, mas como nós, Mevo, somos uma empresa de tecnologia, nós aprendemos com isso, então colocamos um grupo de trabalho pareado ali, fazendo um shadowing com a agência, e num determinado momento no ano passado, em 2022, nós internalizamos 100% do processo. Então, hoje a gente conta ainda com o apoio da VTEX, mais pontual, mas continuamos usando o serviço da VTEX Pro, internalizamos 100% do desenvolvimento, seja da parte de arquitetura, back-end, front-end, checkout, etc., porque o nosso negócio é muito dinâmico e ele requer muita mudança, a gente aprende rápido, erra muito e aprende rápido, e faz com que a gente tenha que ter uma tração muito forte. Então, essas 2 fases foram as fases que a gente fez aí durante esse processo. Perfeito. Então, eu acho que agora a gente pode abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, tanto do processo da empresa como um todo. Estou vendo que alguém tem uma dúvida ali. Fique à vontade, que a gente está aqui para responder. Oi, tudo bem? Eu queria fazer 2 perguntas. Qual que é a interface da farmácia? Qual a interface da farmácia? Pelo que entendi, tem uma interface para o usuário final, tem uma interface para o médico, e se tem alguma interface específica para a farmácia, e se é fácil de acessar, se precisa de um aplicativo, como precisa de cadastro, alguma coisa assim. E uma outra é uma dúvida para os remédios e os tipos de receita. Tem um tipo de receita que é para antibióticos, que precisa de 2 vias. E tem um outro tipo de receita que é aquele, tipo um talãozinho de cheque amarelo. Aquela lá também está incluída ou ainda não? Ótimas perguntas. Primeiro, sobre a interface com a farmácia. Existem 2 maneiras das farmácias trabalharem junto com a nossa plataforma. Uma, eles podem acessar um portal específico que nós fizemos para as farmácias. Não é necessário cadastro, nem pagamento, nem nada. É gratuito para todas as redes de farmácia. Hoje a gente tem aproximadamente 30 mil pontos de venda integrados nativamente com as nossas APIs. Então, existem redes de farmácias que se conectam com as nossas APIs de emissão de receita, consultam e fazem dispensação nos pontos de venda tradicional. Quando elas não têm essa integração nativa, existe esse portal que elas podem acessar através ou do QR Code do paciente ou através do código da receita, fazer a validação e dispensação por ali sem nenhum problema. E para as farmácias que optam por fazer parte do marketplace, todo o processo ele é, digamos, transparente para o processo. Então, ele vai direto ou no ERP da farmácia ou no sistema de e-commerce. Depende do sistema de e-commerce e da maneira com que ela trabalha internamente. Então, acho que a primeira pergunta, tudo bem? A segunda pergunta é sobre os tipos de medicamento. Existem medicamentos que hoje não é permitido nem a emissão da receita digital, que é o medicamento que a gente chama de talonário A e B, aquele talãozinho amarelo e azul, são os medicamentos que eles são de um controle mais rígido por parte da Anvisa. Então, não é permitido nem a emissão de receita digital por eles, logo, não é permitido também a dispensação sem o talonário. Para os outros medicamentos, existe uma classificação da Anvisa, não vou entrar aqui em termos muito técnicos, mas a gente segue à risca aquilo ali. Então, quando é permitido a emissão de receita e a dispensação eletrônica, a gente faz o processo normal dentro da regulação. Quando não é, a nossa plataforma ou nem emite a receita, ou a plataforma de venda não permite a venda também. Boa tarde, parabéns pela solução. Já entrei no site de vocês, a comunicação é muito massa, parabéns também, parabéns.
Você comentou sobre os tipos de remédio de receita, né? Tem alguns que são, por exemplo, Zolpidem, algumas drogas, que eu já vi a receita digital. Mas com a física, a farmácia segura uma via e garante que o paciente não compre 2 vezes. Como é que é isso no digital? E a segunda pergunta, eu vi que você colocou o ITI lá, que é aquele órgão do governo. Que parte do processo que eles fazem? O que eles impedem? Ótima pergunta, obrigado. Primeiro eu vou responder a pergunta sobre a retenção da receita, né, que a farmácia segura. Dentro do nosso processo, seja nas farmácias físicas ou seja dentro do nosso marketplace, como a gente tem o processo de emissão totalmente digital, a venda fica atrelada a essa receita. Então, uma vez que é feita a venda física ou digital, isso é imputado no sistema, a gente garante a retenção. Então, não é permitido, por exemplo, uma segunda venda para uma receita que já foi dispensada. Quando a gente fala na farmácia física, a farmácia usa a nossa plataforma e ela é avisado, esse medicamento já foi dispensado, não pode dispensar. Quando o paciente, por exemplo, faz a dispensação na farmácia física e entra no ambiente online, a gente já sabe, então a gente também não permite. Ou se ele faz a compra digital, o inverso também vale. Fez a compra digital, vai na farmácia física, a gente informa a farmácia que aquele medicamento já foi dispensado e aí na prática a gente retém essa receita. Na teoria, retenção, na prática não pode permitir a dispensação. A outra pergunta é sobre o ITI. O ITI é um órgão do governo que regulamenta a assinatura digital no país. E dentro das recomendações da Anvisa, existe uma recomendação e uma prática que dita o padrão de assinatura digital para que uma receita digital seja emitida e posteriormente vendida. O ITI regulamenta isso. Então, nós participamos, inclusive, da construção dessa regulação com o ITI, e quando um médico vai emitir uma receita digital, nós, como empresa de emissão de receita, temos que seguir aquilo que o ITI determina, porque lá na farmácia, a farmácia é instruída pela Anvisa para poder validar, inclusive, no ITI, a emissão de uma receita digital. Então, o ITI ele nos ajuda nesse processo de validação do documento digital e dita as regras nas quais nós temos que seguir nas duas pontas, na ponta de emissão e na ponta de dispensação. Ficou claro? Boa tarde, obrigado. Tudo bom? Parabéns pela solução. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é se o sistema de receita digital vocês terceirizam ou prestam serviço para outros marketplaces. Ou só na solução de vocês, com a venda própria, né? E a outra é sobre a questão da receita. Quando tem a receita, o médico ele não dá digital, ele dá a receita tradicional, escrita em papel. Se vocês fazem, no caso da farmácia própria, se vocês fazem essa retenção através de fotografia ou de alguma forma. Boa. A primeira pergunta sobre os marketplaces. Qualquer farmácia que quiser se integrar com a gente integra. Nós temos algumas farmácias já em processo ou de validação de integração ou de finalização de negociação. Então, a resposta é sim, qualquer farmácia que quiser fazer parte do marketplace sem nenhum problema. E a gente tem as 2 vias, marketplace e in-out, que a solução da Avetex nos permite fazer isso. Então, primeira pergunta, sim. A segunda pergunta sobre a receita em papel. A gente ainda não faz no processo de digitalizar o papel para poder tornar uma experiência online. Então, hoje a gente ainda não faz isso. Mas dentro da nossa plataforma é possível comprar uma receita em papel normal, mas aí você entra num processo tradicional de ter que apresentar a receita, aprovar, documento e tal. Então, funcionaria para a Mevo Farma como funciona para qualquer outra farmácia. Obrigado. Beleza. Eu acho que deu nosso tempo aqui. Eu vi que gostaria de mais uma pergunta, mas a gente vai ficar aqui do lado, tá? Então, acho que a gente consegue responder vocês agora aqui do lado, ou também o Edu deixou o LinkedIn dele para, enfim, qualquer dúvida, é só entrar aí em contato, beleza? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. gente. Valeu.